gente vai agora ao vivo para a redação do nosso Portal Dia com ele, Vitor Costa, quem é que vai trazer para a gente os destaques desse portal que tem a cara do Piauí. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Rota do Dia. Vamos trazer informações novas, só que com uma notícia que já está repercutindo, que é a infeliz queda da ponte entre o Maranhão e o Tocantins, ali próximo a Estreito, no Maranhão. A gente, obviamente, depois que acontece uma tragédia como essa, a gente começa a se preocupar com as pontes, assim, as pontes que a gente precisa utilizar. E a redação do Portal Dia foi até o DENIT, que é a empresa, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e que cuida, que faz toda essa questão aí de manutenção e também de construção, mas principalmente, claro, nesse sentido aqui de manutenção dessas pontes aqui no Piauí, quando a gente fala de rodovias federais. E aí, como era o caso lá dessa ponte do Estreito. Nesse caso das pontes aqui no Piauí, uma informação que preocupa, Valbert, porque é a informação de que pelo menos 5 pontes precisam passar por uma reforma, por uma obra de manutenção, só que infelizmente essas obras ainda não se iniciaram. E o motivo é ainda um pouco mais preocupante, porque já aconteceram 2 licitações. Na primeira licitação, nenhuma empresa teve interesse em fazer essas reformas. Em uma segunda licitação, uma empresa até teve o interesse, mas não demonstrou capacidade técnica para fazer estas obras necessárias. E agora vai ser aberta aí uma terceira licitação no valor de aproximadamente 17 milhões de reais para fazer essas obras. Eu vou trazer aqui a lista, e vocês também estão vendo aí na tela do Rota do Dia. As pontes que precisam passar por essas obras são a ponte sobre o rio Ubatuba, que fica na divisa entre o Piauí e o Ceará, a ponte do povoado Camurupi, em Cajueiro da Praia, e a ponte sobre o rio da Várzea, todas essas na BR-402. Já na BR-343, precisam de reformas a ponte sobre o Riacho Santo Antônio e a ponte sobre o rio Piracuruca, em Piracuruca. E aí a gente está vendo uma BR-A402 e a BR-343. A BR-343 a gente sabe é essa que a gente pega aqui de Teresina para o litoral do estado, e a 402 que liga o estado do Piauí com o estado do Ceará. Então são importantes ligações entre estados e também entre importantes cidades, como no caso de Teresina e Parnaíba, ou seja, com grande fluxo de veículos e que está aí com essa preocupação. É importante dizer que o DENIT, pelo que aponta o próprio departamento, através do Ribamar, que é o responsável aqui no Piauí, ele já tem essa preocupação, já está indo atrás, mas não tem essas empresas aí que desejam fazer essas obras. E a gente sabe que é preocupante pelo fluxo de veículos, mas também devido a essa falta de empresas que desejam fazer essas obras. Lembrando que a gente está falando aqui apenas do DENIT, ou seja, apenas de rodovias federais, pontes que fazem parte aí dessas rodovias federais. Existem também as pontes que são cuidadas pelo DER, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodais, e aí já é um outro assunto. Nós vamos também em busca dessas informações também do DER, mas por enquanto a gente está falando aqui do DENIT e, claro, causa essa preocupação pelo que aconteceu lá na ponte que liga o Maranhão e o Tocantins, na cidade de Estreito, que, claro, foi notícia, está sendo notícia ainda, e que, inclusive, Valbert, pode ter vitimado um piauiense. De Demerval Lobão, né? Exatamente. Ele ainda não foi encontrado, né? As buscas foram reiniciadas agora. A gente sabe que teve uma pausa nas buscas, porque um dos caminhões que caiu tinha ácido sulfúrico, então tem uma preocupação ambiental nesse caso. As buscas também elas foram interrompidas devido a questões climáticas, estava chovendo bastante na região aí nas últimas horas e elas foram retomadas agora. Então a gente está ainda aí em busca dessas informações, mas infelizmente um piauiense pode estar entre as vítimas. Assim que for confirmado, a gente traz aqui a notícia, a identidade, a notícia sobre o que pode ter acontecido com esse piauiense, que era um caminhoneiro que estava passando na ponte no momento dessa tragédia. Olha aí, mais algum destaque, meu amigo Vitor? Sim, ó, tem um outro destaque que é os estragos que as chuvas com ventos fortes fizeram aqui em Teresina.
um desses estragos que foram feitos aconteceu ali na região da Santa Bárbara. O muro de uma igreja acabou desabando. A gente está vendo aí imagens na tela. A forte chuva que aconteceu na noite de domingo, acompanhado de fortes ventos, acabou causando esse desabamento aí na Igreja Batista Nacional Nova Filadélfia, que fica localizado, na verdade, no bairro Vale Quem Tem, na zona leste de Teresina. Inclusive, aconteceu esse desabamento durante um culto que estava acontecendo lá, mas felizmente não houve feridos, né? Apesar do local estar com pessoas, né? Ter toda essa preocupação com as vidas, felizmente não houve nenhum ferido e todos os fiéis e os visitantes que estavam por lá estão bem. Mas fica aí uma preocupação, né, Balbas? Porque chuvas com ventos fortes e causando esse tipo de estrago. Não foi apenas esse estrago, alguns outros estragos aconteceram aqui em Teresina e a gente sabe que quando começa esse período de fortes chuvas, sempre vem acompanhado de ventos, são tempestades de fato e acabam trazendo esse tipo de preocupação. E aí fica o alerta para que as pessoas cuidem das suas estruturas. Eu vi também que uma torre de telefonia também acabou caindo também na zona leste de Teresina. Enfim, todas essas estruturas aí causam preocupações e, claro, os moradores aí estão preocupados porque agora que está começando esse período de chuvas e já começa com esse tipo de informação trágica. Santa Bárbara também, viu, Vitor, um fio de alta tensão caiu, né? Isso. E uma pessoa foi vítima desse fio que estava ali ao chão. E ali no Morro da Esperança, ali na rua que a mamãe mora também, na rua lá de casa, que eu continuo chamando rua lá de casa, um fio caiu, quebrou, e aí ligaram lá para Equatorial. Falando da empresa aí? Equatorial. Pré-Equatorial, só quer chamar Eletrobras. E aí foram só no dia seguinte, rapaz, eu vou te dizer, viu? Eita, Brasilzão. A gente tem essa preocupação, né? Porque sempre que acontece esse tipo de coisa, parece que desaparecem as empresas responsáveis. Evite do esporte piauiense aí, futebol piauiense, você tem algum destaque aí? Vamos falar, já aconteceram amistosos nesse final de semana, mas eu vou deixar para a próxima participação a gente fazer um resumão de amistosos dos times piauienses, porque eu tenho duas notícias de jogadores piauienses e que, chama a atenção porque mostra que a gente tem talentos piauienses, mostra que a gente tem jogadores que podem sim estar no mais alto nível do futebol profissional. Vou começar falando do Hércules. O Hércules, que é um volante piauiense, natural de Jaicós, né, que fica ali na região sudeste, sul do Piauí. E ele, que nunca jogou no futebol profissional do Piauí, né, muito cedo já saiu para o Ceará, jogou no Atlético Cearense e agora está jogando aí no Fortaleza. Ele acabou de ser vendido, né, uma transferência para o Fluminense. Vai jogar no Fluminense a partir da próxima temporada, uma negociação de 29 milhões de reais. Foi o que valeu o passe do Hércules. O Hércules, que era jogador do Atlético Cearense, como eu já falei, e ele tinha aí uma porcentagem do Atlético Cearense e outra porcentagem aí que era do Fortaleza. Então esses 29 milhões de reais serão divididos entre esses clubes. E eu ia te perguntar se foi 250 milhões. Não, foi 29 milhões, né? 29 milhões de reais. É dinheiro muito, viu? É muito dinheiro. E, mostra que aqui a gente tem talentos e que potencial. Se investir na base, os clubes piauienses, principalmente, se os clubes piauienses investirem na base, pode acontecer de sair um novo Hércules e receber aí um montante desse. Imagina um time piauiense, um River, um Flamengo do Piauí, um Piauí, o Atlético Piauiense, que é o novo clube, o Parnaíba, com 29 milhões de reais no bolso dinheiro, aí, como aconteceu. É muito dinheiro. E essa é apenas uma negociação, porque a gente tem uma segunda negociação também com o jogador piauiense, por coincidência, que também está no futebol cearense, que é o David Ricardo, zagueiro. Esse é natural de Teresina, a família dele, toda a família dele é do Promorá, na zona sul da nossa capital. E o David Ricardo, ele está sendo negociado pelo Ceará para o futebol europeu. O David Ricardo aí, rapaz, pode estar indo, exatamente, aí tá ele agora na tela. O David Ricardo pode estar indo para o Hellas Verona, que é um time lá do futebol italiano. Então pode ser uma nova negociação milionária que pode estar acontecendo, porque o Ceará já afirmou que não libera o David Ricardo por pouco dinheiro também não. É um jovem ainda, um jogador que ainda está começando a sua carreira profissional, mas que já vem chamando a atenção há pelo menos 2 temporadas lá no Ceará. Acabou de subir de divisão, inclusive, com o Ceará, né? O Ceará joga a Série A no próximo ano. O David Ricardo deveria jogar a Série A, caso não seja aí negociado, mas ele está com tudo encaminhado, pelo menos as informações que a gente tem de bastidores, Albert, é que o negócio está de fato muito próximo de acontecer
e o David Ricardo pode ser aí o novo jogador do Hellas Verona, que é um time italiano que pode estar tirando aí o David lá do Ceará. O David que foi revelado pelo Fluminense do Piauí, e, inclusive, caso essa negociação aconteça de fato, o Fluminense também vai receber um valor, porque o Fluminense foi o time formador do David Ricardo e também tem uma porcentagem aí desse passe do zagueiro teresinense que pode estar indo jogar na Europa. Meu irmão, pois muito obrigado. Obrigado, Valbert, e até a próxima.